Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: fica ou sai da minha vida? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a Madre Pérola Rainha, e a opção número 2, a Turquesa. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que daqui vai sair a resposta que vocês vão ter. Então não adianta fazer essa escolha de qualquer jeito, não adianta escolher de qualquer forma, não. Parem, veja realmente qual a pedra chama mais atenção, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Gente, sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? E vamos tentar descobrir, né, se essa pessoa fica ou sai da nossa vida. Opção número 1, Madre Pérola Rainha. Opção número 2, Turquesa. Lembre-se que é uma tiragem coletiva, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Madre Pérola Rainha, fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha, fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha, fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Eremita. O Eremita, gente, é uma carta que fala muito de saudade. O eremita, ela é representada por um velho, à noite, sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz, ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, a melhor direção, a melhor estrada a ser seguida. Então a energia do eremita sempre é uma energia de procurar respostas, né? De procurar um entendimento. Só que o eremita, ele está sempre sozinho. Então é uma carta que nos remete muito à saudade. Ou seja, a gente percebe por essa carta que a pessoa sente falta de vocês, que a pessoa sente aí a ausência de vocês para quem não está junto, para quem não está junto, e essa pessoa está procurando um direcionamento, está procurando ali uma luz no fim do túnel, o que fazer com a situação, tá? Vamos ver, é uma carta que fala da existência de emoção. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha, mostra pra gente. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha, mostra pra gente. Embaralhado. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a Madre Pérola Rainha. Cortando em 3, deck do meio, nós temos enamorados, 10 de copas, papa, 10 de ouros, 4 de copas, 2 de espadas e 7 de copas. Gente, aqui tá bem definido, tá? A gente começa, vocês sabem que eu não vou mentir para vocês o que sai no jogo. A gente começa com a carta do eremita, que é uma carta que fala de saudade, que é uma carta que fala da pessoa buscando ali um direcionamento, buscando ali um caminho, buscando ali uma posição. Mas eu tenho aqui um enamorados, eu tenho um 4 de copas, eu tenho um 2 de espadas e um 7 de copas.
Os enamorados é uma carta que fala muito de dúvida. É uma carta que fala de sentimento. Se vocês me perguntassem, existe sentimento dessa pessoa com relação a mim? Eu vou falar que existe com toda certeza. O próprio eremita já nos fala isso. Só que os enamorados também falam de emoção e sentimento. Só que os enamorados falam muito de não saber o que fazer, né? Que caminho seguir, qual o rumo tomar, qual a escolha dar. Porque os enamorados, ele fala de emoção, fala de sentimento, mas fala também de dúvida. Dúvida do que sente? Não, o que sente a pessoa sabe que ela sente. Mas dúvidas do que fazer diante dessa situação. Dúvida de como conduzir essa situação. Dúvida, muitas vezes, com quem ficar em casos de triângulo. Eu tenho aqui um Papa, né? O Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes. Ou seja, a gente percebe que essa pessoa tem sentimento por vocês, mas ela não sabe muito bem o que fazer com esse próprio sentimento. Tanto que em seguida eu tenho um 10 de copas. O 10 de copas, para muitos tarólogos, é a carta máxima de emoção e sentimento. Só que o 10 de copas é uma carta que fala muito do final feliz também. Ou seja, pode existir aqui um final feliz dessa situação? Pode sim. Se essa pessoa parar de se auto-sabotar, existe essa possibilidade. Porque o que acontece é que a gente percebe que essa pessoa é uma pessoa que ela tem dentro dela uma série de crenças limitantes. Olha o Papa aqui. O que podem ser essas crenças limitantes? Diferença cultural, diferença econômica, pessoas do mesmo gênero, diferenças religiosas, ideológicas, enfim, tragam para a realidade de vocês. É uma tiragem coletiva, essa pessoa já pode ser comprometida. Eu tenho aqui um Papa com um 10 de ouros, ou seja, ela já pode ter uma estabilidade, uma solidez num outro lugar. Então existe aqui uma série de crenças limitantes que essa pessoa tem dentro dela que faz com que ela acabe não sabendo o que fazer direito da situação. Qual o caminho que ela deve seguir, qual o rumo que ela deve tomar. Mas a gente percebe que com vocês essa pessoa se sente extremamente bem, se sente extremamente feliz. Eu tenho um 10 de copas, que é a carta do final feliz, né? É uma carta que fala de sentimento, a gente desejando viver isso tudo. E tem um 10 de ouros, que é a carta máxima da estabilidade, da solidez. Ou seja, quando está com vocês, essa pessoa, esta pessoa é ela mesma, tá? Ela não tem que usar máscara, ela não tem que usar ali de personagens, ela não tem que ser uma coisa que muitas vezes ela não é. Porque o 10 de ouros é aquela carta que eu costumo falar que é a carta do lar. Porque existe uma grande diferença entre casa e lar. Casa é o lugar que você volta depois do seu dia de trabalho. Mas lar é o lugar que você volta e você se sente completo, você se sente feliz, você se sente realizado, você se sente satisfeito por estar ali, né? É onde você é você, que você não precisa usar de um personagem, você não precisa usar aí de artimanhas, né? Você é você. Você se permite ser você diante dessa situação. E essa pessoa se permite, ela sente esse conforto, ela se permite ser ela mesmo quando está com vocês. É quando ela recupera as forças, ela recupera as energias. Aqui deve ter muito caso de triângulo, tá? Mas muitas vezes o triângulo não é uma outra pessoa, tá, gente? O triângulo muitas vezes é uma situação. Eu sempre falo isso para vocês. Pode ser uma distância geográfica, pode ser um trabalho, pode ser uma ex que não dá sossego, pode ser filhos, enfim, tragam para a realidade aí de vocês. Mas a gente percebe que aqui existem obstáculos, existem crenças limitantes a serem retiradas daqui. E essa pessoa simplesmente não sabe como fazer isso. A gente percebe que a vida dela tá chata, a vida dela tá monótona, a vida dela tá sem graça. Olha o 4 de copas aqui. Até tem outras opções, 4 de copas com 7 de copas, deve ter ali outros contatinhos, deve ter ali outras situações que podem vir a ser vividas, só que não vê graça, não vê brilho, não vê cor, não tem ali nada mais que chame muito a atenção dessa pessoa. Ela vê em vocês um brilho especial, um colorido especial, só que ela se auto-sabota. A gente vem em seguida com o 2 de espadas. E o que é o 2 de espadas? Uma pessoa que está ali com 2 espadas em frente ao corpo, ela está vendada e a gente vê a imagem da lua no fundo da carta. O que é isso? A nossa mente mente. A nossa mente faz com que a gente não veja
as coisas como elas realmente são, que a gente não consiga enxergar as coisas com clareza e objetividade, e isso acaba gerando dentro dessa pessoa uma grande confusão emocional, por isso a imagem da lua aqui no fundo, que acaba fazendo com que ela não saiba o que fazer. Enamorados e 7 de copas, a carta do e se. E se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, mas e se eu der a volta e chegar pelo outro? O 7 de copas pode indicar sim que essa pessoa tem outros contatinhos, conversa, flerta, ou até mesmo sai com outras pessoas, mas é uma carta que fala muito da gente não sabendo o que fazer da situação, a gente não sabendo qual o rumo, qual a direção, qual o caminho que a gente pode dar a esta situação. Então a gente percebe aqui, gente, que essa pessoa está bem perdida. Ela está procurando sim uma direção, ela está procurando sim um caminho, olhos enamorados aqui, mas ela ainda não sabe efetivamente como fazer isso. Ela não tem essa clareza, essa firmeza, esse posicionamento do que fazer da situação. Então a gente percebe uma pessoa meio perdida nesse sentido. Ela tem emoção, ela tem sentimento, mas provavelmente ela para aqui nas crenças limitantes que ela carrega e da autossabotagem que ela mesma se impõe. Então, respondendo a pergunta, fica ou sai da minha vida? Aqui, gente, tá bem complicado de falar se fica ou sai. Vai depender da forma com que essa pessoa vai encarar os próprios obstáculos, os próprios problemas. Eu não acredito que essa pessoa saia da vida de vocês por enquanto, não, tá? Mas eu acredito que ela ainda não venha de uma forma muito definitiva, justamente pelas dúvidas que ela carrega, pelos problemas que ela tem aí a ser resolvida, principalmente as crenças limitantes que ela tem dentro dela. Então acredito que é uma história que deve acontecer, mas um pouco mais adiante. Não para agora, essa pessoa ainda tem que amadurecer, olha o eremita aqui. Ela tem que efetivamente encontrar o caminho, encontrar a direção, encontrar o posicionamento que ela deve dar para a vida dela, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a turquesa. Vamos lá? Sai madrepérola rainha, entra turquesa. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a turquesa. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a turquesa. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a turquesa. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do dependurado. O dependurado é uma carta que as pessoas não gostam, e eu sempre falo que eu gosto dessa carta. O dependurado fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, mas o dependurado, ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Consequentemente, ele está olhando a vida por um ângulo diferente. Se eu quero mudanças para minha vida, o primeiro passo que eu tenho que fazer, o que é? Olhar a situação diferente. E o dependurado, ele me permite exatamente isso, ver a vida de uma forma diferente. À medida em que eu vejo uma situação diferente, eu mudo minha postura. Eu mudando a minha postura, eu começo a colher coisas diferentes do que eu estou acostumado a colher. Então, eu gosto muito dessa carta por esse motivo. Então, fica ou sai da minha vida. Vamos ver. Por enquanto, o que eu posso falar para vocês que as coisas aqui estão paradas, mas que estão servindo também para que essa pessoa veja essa situação de uma forma diferente do que ela via um tempo atrás. A partir do momento que a gente muda a forma de ver uma situação, a gente muda a nossa postura diante dela. Então, é uma carta que me agrada, tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala sobre a situação. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a turquesa. Fica ou sai da minha vida? Para quem se conectou com a turquesa.
Fica ou sai da minha vida para quem se conectou com a turquesa. Fica ou sai da minha vida para quem se conectou com a turquesa. Mostra pra gente. Fica ou sai da minha vida para quem se conectou com a turquesa. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos dependurado e dependurado. Essa pessoa está presa em alguma coisa também, hein, gente? Pajem de ouros, 4 de espadas, 9 de ouros, enamorados, papa e louco. Aqui também tem muito caso de triângulo, muito caso de triângulo. Essa pessoa presa numa situação, tá? Muitos dessa situação leva a um lado financeiro também, tá? Porque a gente tem aqui um 9 de ouros. Muitos aqui são triângulo, porque a gente tem um papa com os enamorados. Essa pessoa não sabendo ali o que escolher, não sabendo qual destino seguir, porém presa a crenças limitantes também. Mas vamos lá, a gente abre o jogo com o dependurado e o dependurado em seguida. 2 dependurados. As coisas paradas, as coisas estagnadas, as coisas sem grandes movimentações, porém servindo para que a gente olhe a vida por um ângulo diferente. A gente olha a situação de uma outra forma. À medida em que eu olho uma situação por um ângulo diferente, eu mudo minha postura. Eu mudando minha postura, eu mudo meu posicionamento. Eu mudando meu posicionamento, eu começo a colher coisas diferentes do que eu estou acostumado a colher. Em seguida, eu tenho um pajem de ouros, ou seja, as coisas aqui podem andar, podem caminhar, podem, porém a ritmo lento. O pajem de ouros, ele não corre, ele caminha. O pajem de ouros, ele é devagar. Então, o pajem de ouros, ele vai ali pé ante pé. Mas de todos os pajens, ele é o mais focado. Ele é o mais ciente do que realmente ele quer. Então, o pajem de ouros, geralmente, ele chega ao destino dele. Só que ele não tem pressa para chegar a esse destino. Ele começa a andar, aí ele está com fome, ele senta embaixo de uma árvore, ele faz um lanchinho, aí ele anda mais um pouco, deu sede, ele para tomar ali uma água, aí ele anda mais um pouco, o sol está forte, ele vai ficar embaixo de uma árvore esperando o sol acalmar. Ele vai chegar ao destino dele, só que ele não tem pressa para chegar a esse destino. Então as coisas aqui devem caminhar muito devagar, tá? O próprio dependurado é uma carta de pré-movimentação. E o pajem de ouros é uma carta de movimentação muito lenta. Então as coisas aqui devem andar, mas devem andar num ritmo lento, porque antes de tudo, essa pessoa precisa se recuperar. E vocês provavelmente também, né? A gente vem com um 4 de espadas. O que é o 4 de espadas? O descanso do guerreiro. Existe um momento de agir e existe um momento de se preparar para a ação. E o 4 de espadas é aquela hora que a gente pega o nosso carregador, liga na tomada e tenta chegar com a nossa bateria o mais próximo possível do 100%. Então aqui, gente, nas próximas 4 semanas, aos próximos 4 meses, não espere grandes movimentações dessa história não, tá? Porque essa pessoa está muito mais tentando no momento se recompor, se reestruturar, recarregar as forças, recuperar as energias aí, para poder num futuro se movimentar de uma forma mais consciente, de uma forma mais clara do que ela quer, do que realmente ela está buscando ali para a vida dela. Mas no momento eu não acredito que tenha grandes movimentações aqui não. No momento as coisas devem ficar paradas, devem ficar estagnadas ali. Tá? A gente percebe essa pessoa também buscando um equilíbrio, buscando ali uma estruturação na parte financeira dela. Olha aqui o 9 de ouros. O 9 de ouros é aquela carta da gente tentando se dar bem, tentando ali se acertar financeiramente falando. Muitos aqui são triângulos, como eu falei. Nós temos o dependurado, nós temos os enamorados e nós temos o papa. Essa pessoa presa numa situação, né? E muito de estar preso se deve à parte financeira. Ou essa pessoa é bancada, bancada entre aspas, tá, gente? Essa pessoa depende
direto ou indiretamente da outra pessoa, do companheiro ou da companheira dela financeiramente falando, ou se ela mesmo for a provedora, se ela mesmo for a que ganha mais, daquele negócio, se eu me separar, sei lá, eu tenho que pagar uma pensão, vou ficar com uma parte do meu dinheiro vai ser comprometida, eu vou ter que me bancar sozinho, não sei se eu consigo. Então existe uma preocupação muito grande aqui nessa parte, tá? Ou porque a pessoa depende financeiramente do outro lado, ou se houver uma separação, o que ela vai ter que pagar de pensão ali, vamos dizer assim, para a outra parte pode comprometer ela conseguir se bancar com dignidade também. Então a gente percebe que existe muitas dúvidas aqui também pela parte financeira da coisa, tá? Pela parte da estabilidade, porque os enamorados falam que existe sentimento com relação a vocês, só que fala de dúvida, né? Enamorados com papo, existe uma série de crenças limitantes aqui que dificultam o caminhar da situação, que dificulta o fazer com que essa situação flua de uma forma menos difícil, menos complicada. Tem muitos casos aqui de triângulo mesmo, essa pessoa presa numa outra situação, dessa pessoa amarrada ali numa outra situação, o que dificulta ela de andar. Então eu acredito que possa sim ter movimento, possa sim ter algum tipo de movimentação, mas a carta do corte é o louco. Por enquanto, eu não acredito que essa pessoa possa oferecer estabilidade e solidez para vocês. Então a pergunta é, fica ou sai da minha vida? Eu acredito que a princípio fica, só que ainda sem oferecer estabilidade e solidez. O louco está aqui. O louco fala o quê? Se jogue, viva, curta, aproveite, só que sem ficar criando expectativas, sem ficar idealizando, sem ficar sonhando muito com a coisa. Viva o momento, aproveite o momento. O louco, ele vem, gente, ele se joga, ele vive, ele curte, ele aproveita o hoje. O louco, ele não pensa o que vai acontecer a semana que vem, o mês que vem ou o ano que vem. Ele não sabe nem se ele vai estar vivo. Por que ele vai perder tempo pensando nisso? Então o louco, ele vem oferecer momentos. E a partir daí isso pode vir a se estruturar. Mas a princípio, essa pessoa ela fica na vida de vocês, só que sem oferecer estabilidade e solidez. No momento ela não tem como oferecer essa estabilidade e solidez. Ou porque ela está presa numa outra relação, ou porque ela não tem condições financeiras mesmo de oferecer isso por enquanto, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar. Espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.